O riso que quebrou o copo. Era para ser uma noite perfeita. O restaurante, aquele que ele tinha reservado com semanas de antecedência, brilhava com velas e talheres de prata. O vestido que eu escolhera, um azul marinho que ele sempre dizia realçar meus olhos, estava impecável, apesar do nó na garganta que não saía desde o café da manhã. 35 anos. Metade deles ao lado dele. Metade da minha vida acreditando que bastava. Ele chegou atrasado, como sempre, com desculpas que já não me comoviam mais. O trânsito, amor. Você sabe como é. Mas o cheiro do perfume dela ainda estava no ar quando ele se inclinou para me beijar. Um aroma doce, artificial, daqueles que grudam na pele como uma segunda camada. Engoli o comentário, sorri e brindei a nossa história. Até que ela apareceu. Não foi um acidente. Nada naquela noite foi. Ela entrou como se o salão fosse dela, os saltos ecoando no chão de mármore, o vestido vermelho colado ao corpo como uma promessa. Seus olhos encontraram os dele antes mesmo de ela sentar à mesa do fundo, sozinha, mas não por muito tempo. Ele ri. Um riso alto, gutural, daquele tipo que só solta quando a guarda baixa. O mesmo riso que eu não ouvi há meses, talvez anos. Vi a mão dela deslizar sobre a dele na mesa. Vi os dedos dele não se afastarem. O garçom chegou com a sobremesa, um bolo de chocolate com velinhas, ridículo demais para a cena que se desenrolava. Feliz aniversário, minha linda, ele disse, sem tirar os olhos da mulher de vermelho. Só então percebeu que eu também olhava. Que eu via tudo. Seu sorriso congelou. A gargalhada morreu na garganta. Os dedos dela ainda estavam sobre os dele quando nossos olhares se travam, e algo no ar estalou, não como um grito, mas como o som de um copo caindo no chão, lento demais para ser evitado. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou novamente. Não é o que parece. Mas era. Sempre é. Levantei, o vestido azul marinho arrastando no chão como um peso. Não chorei. Não gritei. Apenas peguei a bolsa, passei pelos olhares curiosos dos outros clientes e saí. O ar da noite estava frio, mas não tanto quanto a certeza de que, pela primeira vez em anos, eu não olharia para trás. A porta do restaurante se fechou atrás de mim com um clique surdo, abafando o murmúrio das vozes que já começavam a especular. Não corri. Não havia pressa. A calçada brilhava sob as luzes dos postes, úmida da chuva que caíra mais cedo, e cada passo meu ecoava como um veredicto. 2 quarteirões adiante, parei diante de um táxi estacionado. O motorista, um homem de bigode grisalho, baixou o vidro ao me ver hesitar. Precisa de ajuda, moça? Olhei para trás, na direção do restaurante. As janelas emolduravam silhuetas borradas, risos, garrafas sendo erguidas. Ninguém me seguia. Sim, respondi, abrindo a porta. Me leve para a estação de trem. Ele não perguntou por quê. Homens como ele já tinham visto muitas mulheres como eu naquela noite. Dentro do carro, o cheiro de cigarro velho e desinfetante barato misturava-se ao perfume que eu mesma escolhera naquela manhã, quando ainda acreditava que a noite seria diferente. Tirou-me o fôlego por um segundo, como se o passado e o presente tivessem se chocado no banco traseiro. Fechei os olhos. O trem noturno estava quase vazio. Sentei-me junto à janela, observando os reflexos distorcidos das plataformas deslizando para trás. O tecido do vestido colava-se às minhas pernas, úmido do sereno. Não senti frio. Não senti nada, exceto o peso da aliança no dedo, que de repente pareceu feita de chumbo. Tirei-a. O metal quente deixou uma marca pálida na pele, como se tivesse me queimado em silêncio durante anos. Guardei-a no bolso da bolsa junto com a chave do apartamento que agora me parecia um cenário montado para uma peça que eu não queria mais atuar. O trem arrancou com um solavanco. Do lado de fora, a cidade se desfez em riscos de luz, depois em escuridão. Não havia destino. Apenas o movimento, a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia o que viria pela manhã. E isso, estranhamente, era suficiente. O vagão balançava em um ritmo hipnótico, como se o próprio trem soubesse que não havia pressa. As poucas pessoas espalhadas pelos bancos evitavam olhares, mergulhadas em seus próprios silêncios. Uma mulher de cabelos grisalhos folheava um livro com dedos trêmulos, os óculos escorregando pela ponta do nariz. Um homem de terno amassado cochilava, a pasta aberta no colo revelando papéis amarelados por anos de arquivos esquecidos. Ninguém parecia notar a ausência que eu carregava agora na mão esquerda, como se o vazio fosse um fardo invisível, mas palpável apenas para quem o escolheu. A paisagem além do vidro se transformava em manchas borradas. Primeiro os subúrbios com suas casas iguais, depois os campos abertos onde a lua desenhava sombras longas como cicatrizes na terra. Fechei os olhos e deixei a testa encostar no vidro frio.
O zumbido dos trilhos era um mantra, repetindo que tudo aquilo, os juramentos, as discussões em voz baixa depois da meia-noite, o cheiro de café queimado nas manhãs de domingo, agora pertencia a outra vida. Uma vida que eu havia dobrado com cuidado, como uma carta sem remetente, e deixado para trás na gaveta da mesa de cabeceira. Não chorei. As lágrimas, se existissem, tinham secado há semanas, evaporadas na quietude dos quartos separados, nas refeições silenciosas onde os talheres batiam nos pratos como martelos em pregos. A dor não era aguda, era uma coisa surda, como o latejar de um membro fantasma. E ainda assim, quando o trem parou em uma estação vazia, apenas uma plataforma de madeira apodrecendo sob a chuva fina, senti algo se soltar dentro de mim, como um nó que finalmente cede. Desci sem pensar. O ar cheirava a terra molhada e algo mais antigo, como folhas podres ou madeira queimada. Não havia ninguém à vista, apenas um relógio de ponteiro parado às 13h27, a tinta descascando dos números. Caminhei até o fim da plataforma, onde a linha férrea desaparecia em um túnel de árvores retorcidas. Por um instante imaginei entrar nele e seguir adiante, até que a escuridão engolisse qualquer vestígio de onde eu viera. Mas então ouvi o apito distante do trem, um lamento longo e arrastado, como se o maquinista soubesse que eu estava ali, hesitante entre ficar e partir. Voltei correndo, os saltos afundando na terra úmida. A porta se fechou com um chiado pneumático quando pulei para dentro do vagão, ofegante. Ninguém olhou para cima. O trem arrancou novamente, e desta vez não me afastei da janela. Observei a estação se tornar um borrão, depois nada. Mais adiante, a paisagem mudou. As colinas suaves deram lugar a montanhas escuras, cortadas por rios estreitos que brilhavam como veias de mercúrio sob a lua. O ar ficou mais fino, mais cortante. Tirou-me do torpor. Abri a bolsa e toquei a aliança no fundo, como se precisasse confirmar que ela ainda estava lá, que eu não havia sonhado o gesto de tirá-la. O metal estava frio agora, indiferente. Uma voz rouca anunciou o nome de uma cidade que eu não reconheci. As sílabas soaram estranhas, quase arcaicas. As pessoas começaram a se levantar, arrastando malas e embrulhos. Fiquei onde estava. Não tinha bagagem além daquela que carregava dentro de si, memórias que ainda doíam ao serem tocadas, promessas que se desfiavam como fios poídos. Quando o vagão esvaziou, uma mulher sentada no banco à minha frente estendeu um copo de papel na minha direção. Dentro, um líquido âmbar escuro exalava vapor. Café, disse ela com um sotaque que não consegui identificar. Você parece precisar. Aceitei sem perguntar. O gosto era amargo, quase queimado, mas aqueceu a garganta. Ela tinha mãos grandes, os dedos marcados por cicatrizes finas, como se tivesse passado a vida consertando coisas que quebravam com facilidade. Às vezes continuou, sem que eu tivesse dito nada, a gente acha que está fugindo, mas na verdade está só indo para onde sempre deveria ter ido. Não respondi. Não havia resposta. Mas quando ela se levantou para descer na próxima parada, deixou para trás, no assento, um mapa dobrado com as bordas desgastadas. Abriu e vi que não eram ruas ou estradas que estavam desenhadas ali, mas linhas sinuosas como veias ou raízes, cruzando territórios sem nomes. No canto inferior, escrito à mão com tinta desbotada, lia-se, para quem precisa se perder. Guardei o mapa no bolso. O trem seguia adiante, agora mais devagar, como se soubesse que o caminho não importava tanto quanto o ato de segui-lo. A noite se aprofundava e com ela a certeza de que, pela primeira vez em anos, eu não tinha que ser ninguém além de quem estava sendo naquele exato momento. Uma mulher em um trem com uma aliança no bolso e um mapa sem destino, indiferente ao passado, curiosa pelo que viria. E isso sim, era mais do que suficiente. O trem rangeu ao entrar em uma estação que não constava nos horários oficiais. As plataformas estavam vazias, exceto por um único banco de madeira sob um poste de luz tremeluzente. Não havia placas nem nomes, nem sequer o eco de passos apressados. Apenas o vento, que parecia soprar de todas as direções ao mesmo tempo, como se o lugar existisse em um ponto onde os pontos cardeais perdiam o sentido. Desci sem hesitar. O ar cheirava a terra úmida e algo mais, uma fragrância antiga, como folhas secas queimadas em um ritual esquecido. O mapa no bolso pesava mais do que deveria, como se as linhas nele traçadas estivessem se movendo, ajustando-se ao meu passo. Caminhei até o final da plataforma, onde a linha férrea se perdia em um túnel estreito, coberto por eras espessas. Não havia trilhos além daquele ponto, apenas um caminho de pedra, quase apagado pelo tempo. Uma placa de metal oxidada pendia torta em um poste. Aqui, o que se busca já está perdido. O que se perde ainda pode ser encontrado. Segui o caminho.
As árvores à minha volta eram altas demais, seus galhos entrelaçados formando uma abóbada que filtrava a luz da lua em padrões móveis no chão. De vez em quando avistava sombras que não eram minhas figuras que se dissolviam quando eu me virava, como se o próprio ar estivesse povoado de presenças que preferiam não ser vistas. Depois de um tempo que poderia ter sido horas ou dias, o caminho se abriu em uma clareira. No centro, uma casa de pedra baixa e larga com uma porta de carvalho escuro e sem tranca. As janelas pequenas e arredondadas emitiam uma luz dourada e constante, como se dentro não houvesse fogo, mas algo mais antigo que o fogo. Empurrei a porta. Dentro, o espaço era maior do que a casa sugeria. As paredes cobertas de estantes repletas de frascos de vidro, livros com lombadas desbotadas e objetos que não tinham nome, uma bússola sem agulha, um relógio com os ponteiros girando ao contrário, uma chave que brilhava como se fosse feita de gelo. No centro do cômodo, uma mesa longa, sobre a qual repousava um livro aberto. As páginas estavam em branco, exceto por uma única frase escrita no meio. Você chegou antes da pergunta. Uma mulher sentada à mesa levantou os olhos. Seu rosto era difícil de fixar. Cada vez que eu tentava focar em seus traços, eles pareciam se desmanchar como tinta na água. Vestia um casaco longo, tecido com fios que mudavam de cor dependendo do ângulo da luz. Você trouxe um mapa, disse ela, não como pergunta, mas como quem confirma algo já sabido. Tirei-o do bolso e o estendi sobre a mesa. As linhas que antes pareciam aleatórias, agora formavam um padrão claro. Um labirinto cujo centro era exatamente aquele lugar. Ele não mostra caminhos, explicou a mulher. Mostra escolhas. Cada linha é um momento em que você poderia ter virado à esquerda em vez de à direita, ficado em vez de partir, falado em vez de calado. Seu dedo traçou uma das veias do mapa, e por um instante vi, como em um relâmpago, a mim mesma em outra vida, sentada à mesa de uma cozinha, com as mãos enroladas em torno de uma xícara de chá, enquanto alguém que amara ria de algo que eu dissera. Puxei o mapa de volta, dobrando-o com cuidado. E se eu não quiser escolher? Ela sorriu, ou talvez não. Seu rosto era como a superfície de um lago sob a chuva, impossível de capturar. Então você já escolheu. A casa não tinha outras portas, mas quando me virei para sair, o caminho atrás de mim havia desaparecido. Em seu lugar, uma escada estreita subia em espiral, perdendo-se nas sombras do teto. No primeiro degrau algo brilhava. A aliança que eu carregava no bolso, agora abandonada ali, como se tivesse caído sem que eu percebesse. Subi sem olhá-la. Os degraus não tinham fim, ou talvez o fim fosse apenas a decisão de parar. Lá em cima, ouvi o apito distante de um trem. Não o mesmo de antes. Este soava mais leve, como se estivesse feito de algo que não fosse metal, mas de promessas ainda não quebradas. Quando cheguei ao topo não havia plataforma, nem estação, nem trilhos. Só uma planície infinita coberta de grama alta que balançava ao sabor de um vento que não se sentia, apenas se via. No horizonte, uma figura caminhava em minha direção. Não conseguia distinguir se era homem ou mulher, jovem ou velho. Só sabia que quando se aproximasse eu reconheceria. E que pela primeira vez isso não me assustava.